Senta que lá vem a história. Há muito tempo, muitas crianças e suas famílias moravam no fundo de um rio bem grande. Eles gostavam de morar no fundo do rio. Lá era muito escuro e frio, porque o sol não conseguia chegar até lá. Um dia, um menino foi passear pelo fundo do rio e achou uma passagem estreita que parecia um túnel. Ao final desse túnel, viu que tinha uma pedra. Ele resolveu tirar essa pedra e descobriu que por ali podia sair do fundo do rio. Então o menino saiu, encontrou as terras do lado de fora do rio. Quis passar por aquelas terras que eram imensas, onde podia correr. Ele ficou maravilhado com o que viu, o sol que iluminava tudo. Assim conseguia ver as cores dos animais e das plantas. Ele foi caminhando, sentindo o sol esquentar sua pele. Como era gostoso! E também descobriu algumas frutas. Esse caminho provou algumas e sentiu que eram muito saborosas. Também encontrou mel, como era docinho. Ele ficou tão contente com tudo que encontrou que quis contar sobre essas belezas e sabores para seus familiares e amigos. Voltou para o fundo do rio e contou tudo. Todos ficaram muito animados e quiseram também conhecer aquelas maravilhas. Foram em direção à passagem estreita e fizeram uma fila, porque só passava uma pessoa de cada vez. Um a um foram atravessando aquela passagem, até que chegou a vez do cowboy, o chefe de todos. Mas ele resolveu ficar no fundo do rio com sua família, porque era lá que sempre tinha vivido. Ele não queria sair do fundo do rio. Então o menino e todos os que saíram para as terras passaram a viver às margens do rio, para ficar perto de Cowboy e sua família. E até hoje eles vivem lá, às margens do rio, que se chama Araguaia, onde passeiam em canoas, pescam muitos peixes e cantam e dançam para alegrar o cowboy. E aí, turminha, gostaram da história que eu acabei de contar para vocês? O nome dessa história é O Povo de Carajá. E isso conta a história, né, de uma família que vivia lá no fundo de um rio. E aí, um menino muito inteligente, ao passear, descobriu um túnel que levava para a superfície. E lá, ele ficou tão encantado com as maravilhas que decidiu chamar todo o povo que vivia lá com ele, no fundo de um rio, para conhecer aquela terra. Mas nessa história, tinha um chefe, o cowboy. E ele quis subir para a superfície? Não, ele estava tão acostumado a viver lá no fundo de um rio que ele tinha medo de subir lá para a superfície e não se dar muito bem. Então ele preferiu ficar lá no fundo com a sua família. Lembram disso na parte da história? Pois então, agora, turminha, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem a página de número 13 da apostila de vocês. O número está lá aqui embaixo. É o número 1 e o número 3, que juntos formam o número 13. E o que é que vocês devem fazer aqui? Vou ler para vocês. Seu professor contou uma história sobre o povo indígena Carajá, que vive perto do rio Araguaia. Desenhe a parte da história de que você mais gostou. Então, ó, se vocês quiserem ouvir novamente a contação de história, vocês podem voltar o vídeo, tá bom? E aí, então, vocês vão fazer aqui, ó, um desenho bem bonito da parte que vocês mais gostaram. Será que a parte que vocês mais gostaram foi quando o menino encontrou a passagem pelo túnel? Ou será que foi quando o cowboy decidiu viver nas profundezas do rio? E aí, qual foi?
quando vocês adivinharem aí na casa de vocês, depois que vocês voltarem o vídeo, descobrirem o momento que vocês mais gostaram, vocês vão desenhar aqui, ó, nessa página, tá bom? Pode ser um desenho bem colorido, mas não é a família que deve fazer por vocês não, tá bom? Cada criança deve realizar o seu próprio desenho, com canetinha, giz de cera e lápis de cor. Quando essa página ficar bem colorida e bem bonita, vocês deverão colocar o nome de vocês, ó, aqui embaixo. E a data de hoje, aqui, ó, bem do ladinho. Hoje, turminha, é segunda-feira, dia 16 do mês 11, tá bom? Não esqueçam de me mandar fotos também, tá bom? Beijo!